Bom dia, boa segunda, né? Já estamos caminhando aí para a segunda metade já de outubro, né? E temos aqui uma pauta extremamente importante, ficamos felizes de ver a adesão, né? Contando um pouquinho, eu estava conversando com o Fábio Lacerda, que eu chamo de Lacerda, ele me chama de PEC, né? São nossos nomes de guerra. E nessa conversa, nós já estávamos ali para botar o papo em dia há algum tempo, surgiu a ideia de fazer essa live aqui com vocês, né? Eu e o Lacerda já tivemos em dupla em muitas agendas, em aula, é, até acho que da Future Love, não foi, Lacerda? Acho que uma das aulas que a gente ministrou junto, dividindo ali o palco, acho que a convite da Cíntia Falcão, né? Uma querida também. Se estiver aí, já aproveito para mandar um beijo, né, para a Cíntia. E aí nós conversando, percebemos que seria muito importante a essa época do ano de planejamento estratégico, de olhar, né, o como estamos e para onde vamos, né? Quer dizer, o que andou acontecendo esse ano e o que a gente espera, né? O que tem aí de visão para 2026, compartilhar isso aqui com vocês. Então, eu quero só que o Lacerda possa dar aí um bom dia também a todos, depois eu apresento a bio dele completa na hora que for a fala, mas muito obrigada de novo, Lacerda, por aceitar o nosso convite. Nos conhecemos há muitos anos, na sua época lá de Bacém, né? Agora você está aí na sua casa nova, mas não tão nova, né? Que já tem o É tempo que verdade. você está aí na KPMG. Então, dê também o seu olá aí a todos e agradeço a sua participação. Obrigado, Peck. Enorme satisfação estar aqui. Muito obrigado pela oportunidade, por abrir esse espaço para dialogar com o pessoal que acompanha você e o seu trabalho. Gente, é uma satisfação estar aqui com vocês. Muito obrigado por reservarem esse tempinho na manhã de segunda para a gente conversar. Eu acho que a gente está num momento muito rico para discutir regulação do ecossistema de fintechs, do ecossistema cripto. E acho que a gente tem questões objetivas a serem tratadas, informações a serem passadas, mas também tem algumas questões conceituais que eu acho que vale a pena a gente discutir algumas reflexões sobre o próprio futuro desse ecossistema regulado, tá? E repito, é muito bom estar com todos vocês aqui nessa manhã de hoje. Vamos em frente. Peck, por favor, a palavra é sua. Aí depois o pessoal nos diz aí se gostou, né? E quem gosta pede bis, porque sempre quando eu e o Lacerda sentamos para tomar café, seja ele presencial ou virtual, sempre sai coisa boa, né? E sempre tem alguma coisa para passar. Então, gente, vou falar um pouquinho de como que vai ser aqui a nossa live, né? Eu vou fazer uma apresentação de contextualização inicial, e aí eu passo a palavra para o Lacerda, que vai fazer uma apresentação também. Os materiais depois estão enviados para vocês pós-live, eles estão de resumo, né? É resumo, resumo, então não precisa nem pedir para a fazer resumo, que já tem um resumo aí que todo mundo vai receber, mas o mais importante é o nosso diálogo, é o nosso debate, são os insights que a gente vai trazer. E para que ele fique mais enriquecido, a gente pede que vocês, ao longo das nossas falas, podem ir colocando perguntas no chat, dúvidas, comentários, porque aí a Giovana Bortolotto e o Gustavo, que estão aqui ajudando, né, para que a gente realize esse evento, vão capturando para que eu e o Lacerda depois possamos responder, né, responder ali no chat também, enquanto um outro fala, né, Lacerda, a gente também escreve ali no chat uma resposta para que a gente consiga, nessa uma hora, né, de segunda-feira, traçar, né, uma visão que possa nos mostrar assim, pontos de atenção, né, e priorização, né, e também as lacunas, né, o que nós ainda não temos uma resposta e que precisamos refletir para consolidar ainda mais o setor, o mercado em 2026. Né? Aqui, como CEO, né, fundadora do PEC Advogados, eu rapidamente me apresento para quem não me conhece, né, sou advogado, especialista em direito digital e estou aí há 25 anos, né, numa atuação com tema do direito e tecnologia. Nós aqui no escritório temos uma frente grande no setor financeiro. Quando a gente começou em 2004, em setembro de 2004 foi a abertura do escritório, ali dos primeiros 5 clientes que nós tivemos, 3 eram bancos. Só para a gente ver o quanto que é um setor, sim,
early adopter de tecnologia, né, que demanda de tecnologia e demanda de pensar que não é de agora, né? Só por isso que eu fiz essa ponte no tempo, desde 2004. Então, nossa pauta, nossa live aqui, nós vamos falar sobre o direito digital e o novo regulatório do setor financeiro. Vamos ao nosso overview, né, nossa contextualização. Então, dá para dizer que estamos andando com os dois pezinhos, o pé na inovação, o pé na regulação. Então, conforme a gente vai avançando, há uma visão, uma necessidade, um pensamento, uma reflexão do próprio regulador, do próprio Bacen, da importância de que o mercado ande com um piso muito estruturado, né, com guidance estruturado. No entanto, a gente tem o ano de 2025 aí marcado por alguns episódios que deram alerta, né, de como que está o nível de segurança, né, do ecossistema todo relacionado, né, dizendo aí os casos, né, que nós acompanhamos, né, de movimentações indevidas, irregulares, né, ataques ao próprio ambiente do PIB, né? Então, essa crise ali de confiança acaba fazendo com que a gente volte para a prancheta, né, diga assim, o que precisamos melhorar para que o mercado possa dar um salto evolutivo, ou seja, crescimento sustentável exige esse pilar de cibersegurança fortalecido, né? Então, acho que como resumo, com tudo isso, surgiu nesse contexto uma resposta firme do regulador, que rapidamente publicou algumas resoluções, como a 498, a 501 e a 664, né? E depois nós podemos tratar um pouco mais disso. E isso é porque chamar a atenção, lógico, né? Que a gente está com um setor extremamente aquecido, estamos com esses estágios, né, das fases, né, de Drex e de Open Finance, né? E aí, pensar, eu estive na Febrabantec, Lacerda, esse ano, e na minha fala, eu participei de um dos painéis, estava comentando, né, de repente nós aproveitarmos a própria estrutura do Open Finance para que também, de repente, um indivíduo, né, que passe ali vitimado por uma situação de fraude, que acionasse por ali, assim como a gente pode fazer o consentimento para poder autorizar compartilhar os dados, ele também pudesse acionar por ali já uma informação que aquilo pudesse suspender temporariamente uma movimentação, né, segurasse, né, quer dizer, como que essa interface, a gente fala muito nisso na área de segurança pública, né, de cibersegurança, de defesa cibernética, que a gente precisa capacitar a linha de frente, né? Então, todos os bancos, né, as fintechs, têm suas estruturas, suas equipes muito bem capacitadas para trabalhar a cibersegurança. Mas como que eu levo essa habilidade, essa capacidade de agir rápido, de acionar o sistema rapidamente ali na ponta, que a ponta é a interface usuário, tá? Então, deixo aqui essa reflexão inicial, né? Trazendo aqui um pouco do resumo, né, as medidas do Banco Central envolvendo instituições de pagamentos e os prestadores de serviço de tecnologia da informação. Então, a gente vê que o que aconteceu esse ano demonstrou a importância de trabalhar a gestão de risco no terceirizado, né? Existe todo um perímetro, né, um ecossistema de toda uma estrutura de prestadores de serviço de tecnologia que viabilizam, né, o nosso ambiente, né, daqui, o nosso mercado, seja para cripto, né, seja aí, né, para as fintechs. Então, o olhar, né, poxa, será que faz sentido o profissional contratado de TI, será que tem ali uma capacidade de poder fazer uma movimentação ali dentro do ambiente do Banco Central? E quem é essa pessoa? Então, uma pessoa que ganha, sei lá, R$ 3.000 com poderes. Então, a gente sabe que no setor financeiro, né, a gente falar de segregação de funções, redundância, alçadas de poderes, né? Quem vigia, vigia, né? Como é que a gente trabalha camadas, né? Que a gente fala muito da cebola, né? Trabalha camadas de segurança. Então, com isso, com as resoluções que vieram do Bacen, trouxeram aí medidas, né, que eu entendo que num pêndulo, né, as medidas iniciais elas acabam até sendo muito severas, ou seja, muito rigorosas, e que a gente tende a acomodar, a achar um ponto ideal, um ponto de equilíbrio aí, conforme caminharmos para 2026. Então, houve aí uma limitação de transações para IPs não autorizadas, né, e para as PSPIs, né?
um teto de 15 mil de transação de Pix e TED. Isso foi um choque, foi jogar uma água fria assim, no mercado. É quase dizer circuit break, quando a gente fala na bolsa ali, né? Quando a gente fala de circuit break, autorização, né, das IPs, né, foi estabelecido o teto, né, então, esses fins. Aí nenhuma nova IP poderá atuar sem autorização prévia do paciente, então um rigor muito grande no sentido, né, de nós termos uma visibilidade aí em cima de quem está atuando e também trazendo um senso de urgência, de emergência, para regularizar as IPs existentes até maio de 2026. E aí, ali, lógico, IPs com capital mínimo exigido passando a ser de 7 milhões. O sistema financeiro brasileiro ele é muito sólido, ele é muito forte. Nós já passamos muito bem de situações que aconteceram, de crises, né, em outros países, justamente por esse grau de requisitos. No entanto, também é um sistema que acaba trazendo um custo muito grande disso tudo, né? Então, a questão de você poder ter uma abertura maior de participação de players também está muito relacionado com o custo para que você possa atender todo esse regulatório, né, extremamente sofisticado. Então, foram trazidos controles adicionais também para IPs não autorizadas, né, e ali, né, já classificado como S1, S2, S3 ou S4. O Banco Central pode exigir certificação técnica, depois eu quero até uma visão aqui do Lacerda, em cima dessas exigências novas, Lacerda, né? Porque eu acho que tudo aqui tem muito para dar mais transparência, mais visibilidade de como que estamos atendendo, né, os requisitos, né, e que isso possa aumentar resiliência e capacidade ali de proteção, né, para não ter nem ataques, nem quedas, nem operações ali que possam prejudicar o crescimento acelerado. Então, as exigências específicas de capital mínimo, já falei, requisitos de governança e gestão, algumas outras medidas cautelares, por questões de descredenciamento para quem descumprir as obrigações. Então, é algo que impôs a todos uma corrida aqui de segundo semestre, né? Quer dizer, de agosto para cá agitou com tudo isso, num ano que já tinha orçamento previsto. Então, quem está fazendo planejamento agora para começo do ano que vem, já que vai precisar estar regularizado com todas essas exigências, deve estar provavelmente colocando essa previsão aí, né, de orçamento. E também destacando, né, aqui um pouco de fotografia, né, da situação atual do setor, né, então 72 pedidos de autorização de bens protocolados, mais 70 pedidos de autorização de outras entidades, então a gente tem aqui um boom, né, de pedidos junto ao regulador, com expectativa aí de ainda aumentar para crescer mais 14 pedidos, né, e 76 para o ano que vem. Eu não cheguei a somar todos aqui, viu, Lacerda? Mas você que é o economista, eu sou advogada, depois a gente pode dar uma previsão, né, desse boom e da capacidade depois de tramitar tudo isso, né? É importante dizer que o limite de 15 mil é temporário, e ele permanece até durar ali esse processo de regularização. Então, como eu disse, foram tomadas medidas imediatas ali de contenção, né, de proteção do sistema e que estão sujeitas aí a uma revisitação no início do ano. Então, dito isso, dá para ver que nós tivemos uns últimos 3 meses bem agitados aqui no ambiente regulatório financeiro, e é um dos motivos pelo qual, conversando com o Lacerda, nós entendemos que hoje é uma live curta, né? A gente tem 1 hora para falar com vocês, mas já fica aqui o convite para quem quiser aprofundar o conhecimento. É um curso de 12 horas, em um formato presencial, porque eu e o Lacerda somos professores da moda antiga, a gente também gosta de botar o flipchart, de olhar a turma, de tirar as dúvidas. Depois, para o ano que vem, a gente até prevê fazer um online, mas para a gente poder receber aí quem quiser aprofundar o conhecimento nos dias 3 e 4 de dezembro, aqui na nossa estrutura, para que a gente tenha aí muito mais tempo para falar. Então, acredito que hoje, e agora eu vou apresentar o Lacerda para vocês, vai ficar aquela sensação de que eu queria mais tempo, é tanta coisa para a gente falar, mas é por isso que a gente já trouxe a solução, não precisa ter ansiedade, né, porque a gente vai ter essa capacitação aqui com todos. Então, eu apresento meu grande amigo, é um super, super economista, conhecedor de tudo o setor financeiro e de conviver com todo o regulatório. Eu acho que o Lacerda hoje já é também um grande jurista que entende mais de regulação do que até os reguladores entendem também, né?
está fazendo mais de regulação do que os próprios reguladores, aí ajudando também no processo, né, de construção de regulação. Então, o Lacerda está hoje, né, na KPMG, desde 2022, após 28 anos de experiência como servidor no Banco Central do Brasil. Não, 28 anos é vida, em Lacerda. Nossa, depois você comenta aí com o pessoal. Também atuou, né, no Short Term Expert do Fundo Monetário Internacional, no FMI, e do Banco Mundial, para desenvolvimento de capacidades técnicas de bancos centrais, agências de supervisão. Lembra que a gente teve uma vez junto num evento em Brasília, que era só de bancos centrais, de vários países do mundo, lá no início, quando se discutia, né, o Open Banking, né, naquela época, né, também liderando projetos relevantes relacionados à regulação prudencial e de conduta, envolvendo temas de governança, gestão integrada de risco e capital, PLD, FTP, processos de autorização para funcionamento, entre outros. É economista com mestrado em finanças pela FGV, especialista em economia do setor bancário pela FEA-USP e foi Research Fellow na Universidade de Harvard. Nossa, que legal, né, Lacerda? Que ano que foi isso do seu Research Fellow lá com Harvard? 2010, 2011. Maravilha. Bem, então, já que eu já te dei a palavra, eu vou parar de compartilhar minha tela e o Lacerda conta um pouco mais para vocês esse background e deu para ver, né, gente, que se não for ele até as respostas aqui, imagina só quem é que vai ter as respostas. Então, estamos aqui fazendo essa dobradinha para que a gente possa enxergar qual a problemática, ou seja, como que estamos nisso tudo e quais são os caminhos aí para a gente trabalhar 2026. O público é seu agora, Lacerda. Obrigado, Peck. Bom, pessoal, mais uma vez, bom dia a todos, bom dia àqueles que entraram depois na nossa conversa. Bom, já deu para perceber que, além de uma boa amiga, a PEC também é muito generosa na sua avaliação, né? A gente dá um desconto aí de 50% em algumas das coisas que ela falou a meu respeito, mas não na nossa amizade de muito tempo. Gente, a PEC acabou de apresentar um pouco da minha história, né? O meu amigo Fábio Coimbra está presente aqui nessa live. Bom dia, Fábio. É também um ex-servidor do Banco Central como eu, e muitas vezes quando a gente se apresenta, eu costumo dizer que a gente é um pouco ornitorrinco, né? E eu gosto da imagem do ornitorrinco, que é aquele mamífero que põe ovos, é peludo, mas tem bico de pato, pé de pato, né? É da terra, mas nada muito bem. É um animal que está transitando nos dois mundos com alguma fluência. É um pouco disso, quer dizer, eu entrei no Banco Central com 24 anos, saí com 52, né? Mas estou há 3 anos na KPMG, lidando fundamentalmente com entidades reguladas pelo Banco Central, ajudando os nossos clientes a navegar nesse oceano de regras. E muitas das nossas clientes, das empresas que são nossas clientes, estão nesse ecossistema de pagamentos, no ecossistema de fintechs, também no ecossistema cripto. Em certa medida, todos esses destaques que a PEC apresentou no início da nossa conversa são medidas recentes, como ela muito bem pontuou, de caráter emergencial. Foram respostas imediatas que o Banco Central precisou oferecer no momento em que efetivamente a sociedade já começava a ter a percepção de que algo tinha saído do controle. Quando o sistema, o ecossistema, aparece nos jornais como, de algum modo, vinculado a crime organizado e viabilizando operações ilícitas com o crime organizado, isso acende todos os sinais de alerta possíveis e a regulação vem nessa esteira de tentar dar essa resposta de curtíssimo prazo a uma situação que efetivamente aparentava ter saído do controle. Mas eu acho que não é disso exatamente que a gente quer conversar hoje, né? A chamada da nossa live, ela falava desse novo regulatório. E o que vem a ser esse novo regulatório? A PEC já chamou atenção para esse evento que a gente vai fazer no início de dezembro. E por que início de dezembro? Porque início de dezembro a gente já vai ter, muito provavelmente, mais do que consolidada, toda a nova regulamentação que o Banco Central se comprometeu a apresentar para o sistema
fim desse mês, começo do próximo, mais tardar, a regulação sobre Bank as a Service, a regulação sobre os VASPs, né, os PSAVs, os prestadores de serviços de ativos virtuais, muito provavelmente também já vindo regulação de stablecoins. Enfim, muita coisa nova deve surgir nesse horizonte de tempo, entre o dia de hoje até 3 de dezembro, quando a gente efetivamente já vai ter condições de ter, de algum modo, deixado decantar toda essa novidade regulatória para discutir com todos os interessados. Mas qual é o grande objetivo aqui? Como eu comentei no início, eu acho que mais do que discutir o detalhe dessa ou daquela norma, eu gostaria de trazer algumas reflexões para vocês sobre esse novo que a gente está discutindo aqui. É novo regulatório? O que tem de novo? E com quem eu preciso conversar? Gente, muitas e muitas vezes eu dialogo com as pessoas da área de compliance das instituições, com a área de auditoria, com a área de controles internos. Mas hoje eu queria muito diretamente dialogar com o empreendedor, com aquele que efetivamente está à frente do negócio, com aquele que efetivamente dedicou sua poupança pessoal, seu patrimônio pessoal, dedica sua vida, dedica seu tempo, as horas que você podia estar com a sua família, fazendo o seu negócio crescer. E a gente, de repente, vê um Banco Central representando o Estado brasileiro enfiando a mão no teu negócio e dizendo: para, você não vai operar como você quer, você vai operar como eu te digo que você tem que operar. E essa grande reflexão, essa primeira grande reflexão que eu trago é: a regulação é uma cama de Procusto. A cama de Procusto é uma figura mitológica, para aqueles que não a conhecem. Ela falava desse cidadão, esse Procusto, um malfeitor que vivia à beira da estrada, e aqueles transeuntes, aquelas pessoas que passavam pela estrada, ele muito cordialmente os convidava a encontrar abrigo na cabana dele, onde ele tinha todo o conforto, ele tinha à disposição do viajante uma cama. Só que essa cama tinha medidas muito definidas, muito bem definidas, e esse bandido fazia o seguinte: quando o viajante era muito maior do que a cama, ele cortava os excessos e a pessoa vinha a falecer por causa daquilo. Ele literalmente cortava a cabeça, cortava os pés, cortava o que fosse preciso. E quando a cama era muito maior do que o viajante, ele os esticava até que ele coubesse na cama. As dimensões do viajante não importavam. O que importavam eram as dimensões da cama. E com isso ele efetivamente ceifava vidas, e segundo a mitologia, ele terminou sofrendo o mesmo castigo pelas mãos de Teseu, né? Segundo a mitologia, também foi colocado na cama, sobrou, cortou-lhe a cabeça e os pés. E a grande questão desse novo regulatório que a gente precisa pensar é exatamente essa. Cara, eu sou uma fintech, eu não sou o Itaú, eu sou uma instituição de pagamento, eu não sou o Bradesco. Caramba, para que eu preciso disso? E aí muitas vezes eu escuto de empreendedores a pergunta que, aqui entre nós, é a pergunta que mais me dói. É a pergunta que mais me dói de ouvir. Quando o cliente, o empreendedor me pergunta: me fala qual é o mínimo necessário para eu não ter problema com o Banco Central. Ai, como isso me dói. Como isso me dói. Mas por que dói, caramba? É só um cliente fazendo uma pergunta, você está sendo pago para responder. Beleza, beleza, beleza. Deixa eu abrir meu coração e dizer por que me dói, então. Gente, a regulação, ela não é feita para, entre aspas, agradar o regulador. A regulação não é feita para satisfazer um supervisor. A regulação, em última análise, ela não gera aquilo que nas organizações muitas vezes é chamado do departamento de prevenção a negócios ou departamento de prevenção a vendas. Se há aqui alguém da área de compliance, se há alguém aqui da área de controles internos, muitas vezes já deve ter ouvido esse termo. A regulação não te traz obrigações vazias.
A regulação, quando te obriga, sim, a se esticar para caber em determinados padrões que são estabelecidos, ela não faz isso com a má intenção do procusto. Ela faz isso efetivamente em benefício daquele prestador de serviços, daquele que coloca o seu patrimônio, coloca o seu tempo a serviço daquele negócio, um negócio que favorece cidadãos. A regulação vem e diz: você que está empreendendo para facilitar, para promover qualidade no atendimento ao cidadão brasileiro, sim, de você eu vou exigir que em algum grau você se estique ou que corte excessos, não porque eu sou um bandido malvado à beira da estrada, mas porque eu quero garantir a sua sustentabilidade, a sustentabilidade do seu negócio, a proteção dos seus investidores, a proteção dos seus clientes. Gente, quando me perguntam qual é o mínimo necessário, eu sempre digo, é o mínimo necessário para te fazer correr com segurança. Às vezes eu fico pensando num carro de corrida. E eu fico pensando se algum piloto em algum momento pergunta: olha, qual é o mínimo necessário de freio, o mínimo necessário de proteção no meu capacete, o mínimo necessário no meu cinto de segurança, se eu estou saindo desse mundo de Fórmula 1 ou de corrida competitiva, indo para a autoestrada. Ninguém vai discutir o mínimo necessário em barra lateral, o mínimo necessário em airbag, o mínimo necessário em freio ABS. Não. O mínimo necessário é o mínimo que garante o teu crescimento com segurança. E aqui vem, para fechar essa discussão sobre a cama de Procusto, e um pouco desse desconforto, né, de dizer eu sou uma instituição de pagamento, eu não sou Itaú, Bradesco ou Santander, aqui vem um aspecto que eu acho muito, muito, muito importante. A garantia das condições competitivas se dá pela proporcionalidade e não pela permissividade. O que significa isso? Gente, o Banco Central introduziu desde 2017 uma lógica regulatória que é muito, eu diria, muito bem cuidada pelo Banco Central, que é a lógica da proporcionalidade. Lembrem que naquele momento, em 2017, o Banco Central estava trazendo para o seu perímetro regulatório as fintechs de crédito, criando as SCDs e as SEPs, vinha avançando, consolidando toda a regulação das instituições de pagamento, que se começou em 2013 com a Lei 12.865. O Banco Central vinha incorporando no seu perímetro regulatório uma série de entidades de inovação, de fintechs, né, de empresas que efetivamente traziam um novo para dentro do mercado financeiro, novas formas de oferecer produtos e serviços financeiros. E essas empresas pequenas, naquele momento o Banco Central, ao mesmo tempo, vinha implementando as novas regras de Basileia, né, decorrentes da crise financeira global, eram regras mais rigorosas, regras aplicadas aos grandes bancos, e o Banco Central olhava para aquela regra mais complexa e dizia: se eu jogar toda essa complexidade nas costas de uma instituição de pagamento, de uma fintech, de uma entidade que está começando a operar, eu vou matar a empresa, e matando a empresa eu vou matar a inovação. O que o Banco Central faz a partir daí? Ele começa a seguir uma regra de proporcionalidade que eu costumo brincar que é aristotélica na veia, né? Evocando aquela frase de Aristóteles de que a justiça, né, em algum grau, é tratar de forma desigual os desiguais na medida da sua desigualdade. Então o Banco Central diz sim, uma IP, uma SCD, eles são uma entidade financeira ou uma entidade regulada muitíssimo mais simples, muitíssimo menor do que um Itaú ou um Bradesco. Não há por que aplicar a mesma regra sobre elas. Sim, eu vou trazer uma regra que é essencialmente mais simples de ser observada, mas que não perde a essência da proteção,
que eu quero oferecer ao empreendedor, aos investidores e aos cidadãos que são usuários desse serviço. Vejam que isso entra na norma quando a gente trata dos segmentos do S1, S2, S3, S4 e S5. S5 é estupidamente mais simples em termos de observância regulatória do que a regulação de S1. Mas, ao mesmo tempo, o Banco Central diz o seguinte, ok, mas como eu vou lidar com todas aquelas IPs não reguladas que, por motivo, sim, de política pública, eu deixei operar no sistema a partir de 2013 sem a devida autorização, sem a devida supervisão? Como é que eu vou tratar todo esse pessoal que, por hora, não está sujeito a nada? Gente, naquela ocasião, infelizmente, porque infelizmente há maus empreendedores em todos os segmentos de atividade, e aqui eu abro um parênteses, eu acompanho esse ecossistema pelo menos desde 2015, quando o Banco Central instituiu pela primeira vez um grupo interdepartamental para acompanhar inovações tecnológicas no sistema financeiro e de pagamentos. Desde 2015 eu interajo com o ecossistema de fintechs, com o ecossistema de pagamentos, e me doeu forte no coração ver essa sombra, essa mancha que se tentou jogar sobre o ecossistema fintech com todas essas últimas operações, carbono oculto e outras mais. Me doeu ver as fintechs criminalizadas como se fossem todas farinha de um mesmo saco de maldades, de conivência com o crime. Aquilo me doeu porque eu conheço as pessoas desse ecossistema. Sei que são pessoas seriíssimas e pessoas que efetivamente querem entregar o melhor, não só para o seu usuário, mas para este nosso país. Mas mesmo assim eu sou obrigado a concordar, a afirmar que mesmo nesse ecossistema, infelizmente, você tem pessoas, você tem empreendedores que não são éticos, que não são íntegros, e àquela época eu via pessoas do ecossistema efetivamente vendendo como vantagem comparativa de fazer negócios com ele, o fato de não prestar informações ao cadastro de clientes do sistema financeiro, o CCF, que é uma pedra fundamental em toda a estrutura de combate a ilícitos financeiros do Estado, com o apoio do Banco Central. Aquilo não podia continuar daquele jeito. E quando vem o PIX e essas entidades ditas não reguladas, essas entidades que operavam sem autorização do Banco Central, quando elas se propõem a operar no PIX, o Banco Central já começa a apertar um pouco mais esse torniquete e dizer ok, pode participar, participa sim do PIX, vai ser bom para todo mundo se você participar do PIX, você gerencia contas transacionais, eu preciso de você aqui, vem, mas você vai ter um piso de regulação, aquilo que a própria norma chamava de regulação mínima, para você observar. Não dá para entrar nesse mercado de qualquer jeito. Isto não é padaria financeira ou padaria de pagamentos. Não dá para produzir de qualquer forma. E cá entre nós, eu falo de padaria quase como de uma forma pejorativa, que me perdoem todos os panificadores, mas não é assim. Mesmo uma padaria tem que cumprir normas de vigilância sanitária. Não dá para entrar de qualquer jeito nesse ecossistema. O Banco Central começa com aquela chamada regulação mínima. Aos poucos começa a apertar o torniquete, porque via que efetivamente não estava mais sendo suficiente e as entidades aparentemente não tinham o mesmo zelo no tratamento das suas contas transacionais como outras entidades reguladas tinham. E o Banco Central começa a apertar a bendita da regulação mínima até que chega no ponto em que a gente chegou hoje, em que efetivamente essa figura da IP não regulada desaparecerá a partir de maio de 26 e todos aqueles que operam como contratantes de serviços de Banking as a Service também devem entrar numa estrutura regulatória mais completa, embora não seja mais complexa. E aqui, de novo, chamando a atenção para os dois elementos essenciais que eu tratei aqui com vocês. Primeiro, regulação não é apenas burocracia,
compliance, não é burocracia, não é burocracia, como se falava. Regulação, ela se presta ao propósito de te apoiar efetivamente na manutenção da sustentabilidade, da perenidade do teu negócio, em benefício da sua própria organização, dos teus investidores e dos teus clientes acima de tudo. Isso não combina com entra de qualquer jeito e opera de qualquer jeito. Do que nós estamos falando, então, dessa regulação que tende a se consolidar agora? E só lembrando que eu falei que até maio de 26 as IPs estarão reguladas, lembrando que isso era para ter acontecido em 23. A primeira norma, a primeira versão da resolução 80, ela dava até 80, se a memória não me trai, me dava até 23 para que todas as IPs fossem autorizadas a funcionar. Por questões operacionais do Banco Central, isso não aconteceu, porque há aquela época o DEOF, mais especificamente o DEOF, mas também o DESUC, e isso está apresentado na exposição de motivos da alteração da norma lá em novembro de 22, isso está colocado lá, nem DEOF nem DESUC, há aquele momento tinham condições objetivas de suportar essa imensa carga de novas entidades reguladas. Aquilo foi jogado para 29 e, de novo, por conta da situação que aparentava estar fora de controle, volta para 26. Mas, muito bem, o que virá, então? Eu já falei demais, o que virá? Pensem na estrutura regulatória em 2 pilares fundamentais. Pilar da chamada regulação prudencial e o pilar da chamada regulação de conduta. Quando eu falo em regulação de conduta, as pessoas entendem melhor, porque aqui eu estou falando fundamentalmente de ética, relacionamento com clientes, prevenção à lavagem de dinheiro. E aqui eu volto de novo a bater naquele mesmo ponto. E é terrível, muitas vezes eu dou aula também sobre prevenção à lavagem de dinheiro e para pessoas de compliance eu falo, a primeira coisa que eu preciso deixar claro é que tratar de prevenção à lavagem de dinheiro não é falar do cumprimento de regrinhas, é falar fundamentalmente da gestão de um risco, e um risco importantíssimo que pode levar a sua empresa para fora do mercado. Gente, essa semana eu lia de novo com dor no coração, vocês já estão vendo que eu sou um cara emotivo, né? Que eu tenho dor no coração por qualquer coisa. Mas tudo bem, pior que é verdade isso. A história nos jornais, no Estadão, que eu li essa semana, da Camargo Correia, que já chegou a faturar 20 bi no ano. 65 mil empregados ela tinha no seu auge. E hoje é uma sombra pálida daquilo que ela já foi. Por quê? Por conta de todos os eventos nos quais ela se deixou envolver. Quando eu falo em integridade, quando eu falo em prevenção à lavagem de dinheiro, não estou discutindo o cumprimento de circular 3978 do Banco Central, carta circular 4001. Sim, também é isso, claro que é isso. Mas, acima de tudo, é a preservação da tua continuidade. Eu brinco dizendo para os bancos que ver a materialização do risco de crédito é muito fácil, porque o cara tem um vencimento. Se pagou no vencimento, está em dia. Se não pagou, inadimpliu. Se inadimpliu, materializou o risco de crédito. Está na cara. Eu vi a materialização do risco de crédito. O risco de mercado, eu tinha uma ação por 100, o preço cai para 20. Eu perdi dinheiro. Está claro, materializou o risco de mercado. O risco de lavagem de dinheiro eu vejo quando a Polícia Federal estaciona a viatura na porta da minha empresa e me leva algemado. Você está indo com uma abordagem muito policialesca. Não é assim que se convence pessoas. Paciência, cara. Eu estava no Banco Central quando eu vi a empresa ser liquidada por conta de lavagem de dinheiro no contexto da Operação Lava Jato. Eu estava no Banco Central na época do caso Banestado. Eu estou ficando velho. Eu já vi muita coisa acontecer, caramba. Isso não é ser policialesco, não é falar do que eu vi. E é disso que eu estou falando para vocês. Quando vem uma regulação, começa e diz, cara, pelo amor de Deus, presta atenção aqui, ó. Você precisa saber com quem você está trabalhando, bicho. Você precisa monitorar o transacional desses caras, cara. Presta atenção nisso.
Oh, você está sendo burocrata. Burocrata, caramba! Você pode estar lidando com o PCC. E se amanhã ou depois isso entra num processo de investigação, você vai ser considerado não como um coitadinho que achou que não precisava investir em controles, e sim como cúmplice de um bandido. Ficou claro isso para você? Você quer aparecer nos jornais como cúmplice de um bandido de uma forma inadvertida? Esquece. Inadvertido não será, porque eu estou advertindo você. Eu estou advertindo você. Quem não estabelece uma boa estrutura de controles abre as portas para ser envolvido em eventos como esse. Eu brinco sempre, quando eu estava lá no banco, eu dizia, se bandido fosse bobo, tinha estudado, feito um condenado, prestado concurso e estava aqui trabalhando com a gente. Bandido não é bobo. Bandido testa as duas empresas iguais. Uma é rigorosa, a outra é leniente. A rigorosa fecha a porta na cara dele e diz, aqui não, meu irmão, vai procurar outra freguesia. Aquela que não é rigorosa, aquela que é mais negligente no seu ambiente de controles, vai dizer, opa, que bom que você veio operar comigo, nós vamos ganhar muito dinheiro juntos, por favor, sinta-se à vontade, a casa é sua. É lógico que o bandido vai trabalhar com a mais leniente, com a mais negligente. É óbvio isso. Bandido não é burro, bandido burro está morto. Não tem bandido burro em atuação. O que é isso de novo? A norma está te falando isso. Não com essas palavras gentis. Pois não, Peck. Vou só aproveitar uma intervenção rápida, né? Não tem claro. como, né? E a gente faz uma boa dupla, mas é que, como não dá para ficar chorando pelo leite derramado ou pelos dados vazados, é esse comportamento de prudência, né? Que é de prevenção, que é tão fundamental, porque depois o receio é que o mercado inteiro paga com a questão da insegurança jurídica gerada, né? Às vezes o efeito reputacional não fica só na marca diretamente envolvida, mas espirra nos demais, no entorno. Exatamente. Né? Exatamente. E aí vem essa questão, né? Quer dizer, esse é um dos riscos, né? A gente falou do risco aí da lavagem de dinheiro, do risco do vazamento de dados, mas, gente, qualquer organização está sujeita a risco, qualquer um de nós está sujeito a riscos. E o outro lado dessa estrutura regulatória é exatamente o bendito da regulação prudencial, que trata desse binômio gestão de riscos e aporte de capital próprio. Mas para que aporte de capital próprio? Exatamente porque os riscos podem gerar perdas. E se eles gerarem perdas, eu tenho que ter recursos próprios para aguentar o desaforo. E aí, de novo, a regulação ela é interessante porque a regulação prudencial ela tem um caráter fundamentalmente indutor de boas práticas de gestão. Né? Isso é o que eu acho muito legal. Né? Ela diz, você tem que segregar funções. Eu tenho que segregar funções. Tem que segregar funções. Quem faz não controla. Quem assume riscos não controla riscos. É o feito e conferido que a gente conhece desde que a gente era garoto, estagiário. Não é? É a lógica da governança, de você saber o que está acontecendo, de você identificar as fontes dos teus riscos, de você avaliar, entregar métricas que permitam o monitoramento desses riscos, reportar efetivamente para quem pode tomar a decisão de controlar ou mitigar esses riscos. Essa é a lógica da governança e do processo de gestão de riscos que a norma induz todas as entidades a terem, numa perspectiva de proporcionalidade, sabendo que as coisas podem dar errado e se derem errado, eu tenho uma base de capital próprio que aguenta o desaforo, tá bom? Eu começo a me empolgar e eu vou tentar finalizar aqui até para a gente ter um tempo para o debate, né? Como eu comentei, muita coisa virá, né? E o final desse mês, início do próximo, de acordo com a promessa do Banco Central, vai ser tempo em que todos nós vamos ter que separar algumas noites aí, ou pelo menos uma noite no dia que as normas saírem para a gente se debruçar sobre elas. Não usem, não confiem na inteligência artificial, ela alucina demais quando trata de regulação. Podem até jogar na IA, mas depois corrijam tudo que ela fizer. IA é estagiária. Você tem que orientar e saber revisar o que ele faz, viu? Vou fazer um comentário aqui. Você sabe que a gente já fez vários testes, que a gente tem um laboratório aqui de IA, de robôs, e ela, às vezes, ainda mais regulamentação, se tiver coisas que são anexo, ela ignora, porque ela acha que anexo não é o principal.
ela ignora tanto em regulamentação quanto em contratos, então você tem que, sabe, ter muita atenção, porque ela não cruza informações de anexos para dentro do principal. É verdade. Assim, eu digo sempre, Peck, eu digo que a IA generativa ela é o nosso melhor estagiário. Se ela for muito bem orientada no prompt, se o trabalho dela for muito bem revisado, você pode passar para frente. Mas não usa de cara, não, porque pode dar problema. Mas, enfim, a gente vai ter essas novas regulações. E o que eu acho legal? Eu trouxe essa figura que eu vi há alguns anos atrás, é de 2020, de um documento do Financial Stability Institute, que falava sobre fintechs, bancos digitais, e ele trazia todos os ramos do ecossistema de fintechs, ele colocava o caule dessa árvore, né, que é exatamente a inovação tecnológica, dando sustentação a todo o ecossistema. Mas o que eu achei mais curioso aqui foi colocar a regulação como enabler. Policy enablers. Ele citava aqui alguns policy enablers: identidade digital, open banking, proteção de dados, facilitadores de inovação, cibersegurança. Mas, acima de tudo, o que eu gostei foi, em primeiro lugar, ele ter colocado isso como raiz. A raiz que dá sustentação e que alimenta toda essa árvore com a seiva da atuação prudente. Isso foi legal. E o segundo aspecto que eu achei muito interessante, colocar como enabler, como facilitador, viabilizador, e não como inibidor de inovação. A regulação ela entra como raiz, não como serra elétrica que quer derrubar isso tudo, né? E é nessa perspectiva que a gente vai ter que acolher e entender direito, especialmente esses 3 grandes pilares de regulação que virão nos próximos dias, esperamos nós. Primeiro, do Bank as a Service, né, com novas responsabilidades tanto para provedores de serviços, né, prestadores de serviços, quanto para contratantes, as empresas que usam os serviços do Bank as a Service. Quer dizer, Bank as a Service, como o próprio nome está dizendo, é uma licença bancária, é uma autorização para funcionamento que está sendo colocado a seu serviço. Não é simplesmente a infraestrutura tecnológica. Efetivamente, essa definição de papéis e responsabilidades muito bem definida pelo Banco Central, tanto para provedores quanto para tomadores, para os contratantes, isso virá porque é extremamente necessário, de novo, para regularizar aquilo que não está adequado, para cortar excessos e para esticar aqueles que ainda efetivamente não atuam de acordo com o que se considera esse mínimo necessário em relação às melhores práticas. Os prestadores de serviços de ativos virtuais, esse é um debate que a gente vem tendo, né, com o Banco Central, na verdade, desde fins de 2022, quando a lei foi editada, né, a lei que trata dos ativos virtuais. Os prestadores de serviços virtuais, eles devem ter, de ativos virtuais, eles devem ter uma regulação que em muito se assemelhará, né, logicamente respeitadas as suas especificidades, mas no geral tende a seguir as diretrizes básicas da regulação que nós já temos hoje para instituições de pagamento, que por sua vez já se inspirou na regulação das instituições financeiras. Essa é um novo mercado que se abre, e aqui, mais ainda, nos PESAVs eu vejo essa lógica da raiz, né? É a regulação que entra não para aporrinhar, não para perturbar os empreendedores daquele ecossistema, mas sim para entregar segurança jurídica, uma segurança jurídica que vai permitir a expansão dos negócios, a consolidação desse ecossistema como uma nova via. E nessa perspectiva da consolidação como uma nova via, a discussão sobre stablecoins no Brasil, que foi, em certa medida, uma discussão que surge motivada por Drex, quer dizer, Drex chama a atenção para o assunto, a ideia da moeda digital de Banco Central, a Central Bank Digital Currency, que o Roberto Campos Neto ainda iniciou o projeto e que o presidente Galípolo vem dando continuidade, mas naquele momento o Banco Central começa a discutir com a sociedade
uma nova lógica de tokenização do dinheiro para viabilizar liquidações financeiras de uma economia cada vez mais tokenizada ou com inúmeras potencialidades em termos de tokenização. Aqui é um debate muito, muito interessante. O Banco Central está acompanhando, não só o Banco Central do Brasil, os bancos centrais ao redor do mundo já vêm há alguns anos acompanhando esse tema das stablecoins, e aqui, de novo, né, é um espaço interessantíssimo para efetivamente aproveitar oportunidades de negócios com esta avenida de segurança jurídica que a regulação tende a trazer. Gente, desculpem se eu me alonguei em demasia, eu deixo aqui o meu muito obrigado, nesse QR Code os meus dados de contato, e Patrícia, eu fico à disposição, não sei se chegaram perguntas no chat, se tem um comentário. Um comentário então, vamos lá. da Silvia Rocha, e ela diz: prezado professor Fábio, de fato, o mínimo, na verdade, é o máximo necessário em constante evolução para manter o ecossistema saudável a cada dia, o desafio é maior. Né? Então, ela coloca aqui esse comentário, que, no final, é aquela ideia de que, às vezes, o mínimo necessário acaba tendo que ser um máximo necessário. Né? Ela está fazendo essa provocação aqui com a sua fala, se você quiser comentar aí com a Silvia. Muito bom. E temos, eu acho que no chat, deixa eu ver aqui, algumas colocações. Então, a Ana Paula, né, que fez um comentário justamente para dizer que é bem isso mesmo, ninguém vai querer ser cúmplice de bandido. Veja a última operação da Carbono Oculto na Faria Lima, a maior parte das empresas envolvidas não tinha sistemas de compliance e gestão de risco adequada. Mas é isso mesmo, gente. Eu por vezes, eu tenho advogados na minha turma, né? E eu falo, gente, me perdoem se eu estiver falando uma heresia, né? Porque um economista querendo falar coisa do meio jurídico normalmente não dá certo. Mas toda vez que quanto mais eu estudo a nossa lei, né, que tipifica o crime da lavagem de dinheiro, a 9.613, mais para mim fica claro que ali a negligência foi equiparada à cumplicidade. E muitas vezes eu falo isso naquelas corretoras, né, aquelas instituições financeiras que foram liquidadas no contexto da Lava Jato, eram entidades saudáveis, gente. Eram entidades que tinham bons índices de Basileia, entidades rentáveis, entidades que aparentemente eram muito bem geridas. Mas a brincadeira que eu faço é, elas só cometeram um pequeno engano. Elas entenderam a sigla PLD, que era para ser de prevenção à lavagem de dinheiro, como promoção da lavagem de dinheiro. Elas meio que venderam o serviço de lavagem de dinheiro. Não tem conversa. O Banco Central pegou, cortou a cabeça. E cortou a cabeça por quê? Porque o Banco Central não quer esse tipo de instituição operando no mundo regulado. Né? Enfim, a Poliana disse que está com problema no áudio, mas eu não sei. A gente te ouve bem aqui. Então tá bom. Perfeito. Mas é isso. Então, Ana Paula, e eu acho que essa é a mensagem que a gente tem que discutir, na verdade, acima de tudo, com a alta administração das nossas empresas. Né? Se você está aqui participando conosco e é um membro de conselho, como o meu amigo Fábio, se você é um empreendedor, levem cada vez mais essa mensagem. É a importância do tom que vem do topo. O topo tem que estar alinhado com isso. O topo não pode enxergar cumprimento regulatório, compliance regulatório como custo. Isso é compra de proteção, como eu escrevi naquele slide. É fazer o seguro. Eu não tiro um carro de uma concessionária sem estar segurado. Eu tenho que proteger o que é importante para mim. Entender que o investimento que se faz em controles é o investimento que se faz no seguro do meu negócio. E, Lacerda, sabe que eu acho que existe uma abordagem para entender que é um programa de proteção, então ele é contínuo, porque às vezes nos diálogos com conselho, diretoria, parece aquela discussão, mas vamos ter que continuar a gastar com isso de novo, mas a gente tem que lembrar que o mercado está evoluindo, se aperfeiçoando, e o bandido também faz upgrade, quer dizer, então a gente está sempre com o olho no peixe, o olho no gato, assim, então todo ano tem que estar ali os indicadores, os KPIs que vão ajudar a medir
qual o nosso grau de maturidade? Porque uma empresa podia estar com uma maturidade alta há um ano atrás, e agora, com um novo contexto, um novo cenário, de perfeito com IA, um monte de coisa, ela já está com a maturidade mais baixa. Sim. Na hora que faz a avaliação. Né? Não, e você tocou num ponto... Hoje está aberto o seu áudio. Desculpa. E Peck, você trouxe um ponto muito interessante, que é exatamente a inovação tecnológica aplicada ao crime. Né? Assim, para mim, vendo o modus operandi de muitos desses que entraram nas últimas operações, para mim ficou muito claro, e para mim já era claro, que o crime organizado tinha excelentes contadores, o crime organizado tinha excelentes profissionais de TI. A minha percepção é que o crime organizado também já contratou excelentes profissionais de compliance, porque o crime organizado sabia exatamente como bypassar muitos dos controles tradicionais que nós temos, tá certo? E outra, ele também está investindo na tecnologia. Eu sempre que distribuo o meu WhatsApp por aí, eu digo, pelo amor de Deus, não me liguem, porque só quem me liga é fraudador e gente pedindo doação. Só me passa mensagem. Mas é horroroso, gente, usar a URA, Unidade Remota de Atendimento para Fraude. Né? E isso só no Brasil. Nunca ouvi falar de uma história como essa. Isso é loucura. E esses caras estão aplicando tecnologia, sim, para viabilizar seus malfeitos, mais e mais. Mais e mais eles têm incorporado inovações tecnológicas nas suas atividades criminosas. De novo, a gente precisa correr atrás. A gente precisa correr atrás sempre. Mais uma vez, seja, isso é muito mais do que regulação. Lacerda, porque eu gosto tanto de dupla com você, porque a gente vai assim, ó, e o pessoal vai acompanhando. É quase dizer que a gente, quando faz um innovation by design, tem que ter o compliance junto, né? Então, é inovação e compliance. Inovação e compliance tem que estar andando ali de mão dada, abraçado, porque na hora que você começa desde o início do processo, do fluxo, você consegue entender quais são os mecanismos para a gente viabilizar a conformidade sem que aquilo vire um paralisador do negócio, porque ainda existe muito aquela ideia de que aquele grupo que vai inovar pensa sozinho, está lá, quando chama o compliance parece que ele está atrapalhando, ou seja, está dizendo, olha, aquele fluxo, aquele jeito que você está propondo ali, qual vai ser o controle? Qual é esse mecanismo de double check que a gente vai ter ali? Então, se você, de início, né, de desenhar, né, toda a propositiva, já pensa com essa visão, aí, quando você vai fazer, seja ambiente teste ou rollout, está tudo azeitado. Né? Então, ainda precisamos melhorar essa parceria positiva no início da conversa, e não depois que acontece o caos. Né? Porque aí vai chamar lá o compliance depois que já deu o problema, que deu o incidente. Até porque pode ser que seja tarde demais, né, Peck? Exatamente, exato. Mas é isso, a gente falou para vocês, gente, que ia ficar com gostinho de quero mais, a gente está chegando aqui no nosso horário de meio-dia, então a Giovana botou no chat, a gente está aí com forms de quem tiver interesse no curso, porque aí são 12 horas, são 2 dias, né? Vamos estar eu, o Lacerda, o Leandro Bussoli, que é o sócio aqui do escritório, envolvido com a parte financeira, e a convidada especial, que é a Cíntia Falcão, para poder trazer também. Então, são 4 professores muito bons, com um contexto que a gente vai poder contar melhor para vocês lá em dezembro, que foi justamente o que o Lacerda começou a dizer, que vai ser esse fechamento de capítulo, essa consolidação ali por parte do Bacen, e a gente vai ter que estudar e aprender isso assim, né? Na agilidade, para já começar o ano de 2026 com o pé direito, né? E temos que dificultar a coisa para o bandido. Tem que dificultar. Você sabe, Lacerda, vou só contar uma coisa aqui, que até quem está usando IA para processo de seleção tem que ter muito cuidado, isso é um dos itens que isso tem que ficar em atenção do compliance, né? Fale com o seu GP, se o GP está contratando o serviço de seleção de pessoas, porque às vezes você não contratou a IA está embarcada no serviço que você contratou do terceiro. E existe um tipo agora de ataque chamado data poisoning, que ele pega o currículo para aquela vaga, e aí, nos metadados ali do documento, ele coloca choose me, me escolha. E quando a IA olha isso e lê, ela é obediente, ela vai lá e escolhe, e assim que as quadrilhas estão inserindo elementos criminosos dentro das empresas que tem um turnover, que precisa repor gente muito rápido, apenas com o ataque choose me, me escolha. E, gente, é fácil de se proteger.
Basta você pedir lá para aquele fornecedor da solução, no contrato, por isso que tudo é checklist, é assessment, saber fazer pergunta, dizer, olha, você está já com uma vacina, uma metodologia de prevenção de ataque choose me, de envenenamento de dados de IA, porque basta você dizer, if choose me, don't choose me. Se disser me escolha, não escolha. Então, no final, a gente tem que estar com esse olhar. E é mais uma camada aí que a gente tem que se proteger, não só na nossa estrutura, mas tem que virar requisito, exigência no contrato do terceiro, desse nosso parceiro viabilizador de tecnologia. Excelente. Então, gente, muito obrigada. Que saiam todos com muitas sinapses, muitos insights, ideias aí para deixar a semana bem animada. E aguardamos vocês aí no nosso curso. Lacerda, um abraço, sabe? Coisa boa da gente estar junto, que a gente possa estar depois aí nesse momento do presencial, porque aí a gente consegue até desenhar o plano, né? Fazer ali, sabe, uma visão. E eu gostei do que você disse, que assim, o empresário, empreender é tomar risco, mas é o risco do negócio necessário. O pior risco é o risco invisível, já dizia o meu professor na Harvard, quando eu fui para a Business School, né, ali no final dos anos 90, viradinha dos anos 2000, ele dizia, o pior risco é o invisível, para aquele o qual a gente não tomou decisão a respeito. Porque se você decidiu, vou tomar esse risco, tudo bem, mas aquela bolada nas costas que você nem prestou atenção no que estava acontecendo, essa é a que a gente tem que conseguir evitar, não é, Lacerda? É isso mesmo. E é isso. Peck, muitíssimo obrigado por ter aberto o espaço e obrigado, pessoal, por terem acompanhado até aqui. Grande abraço a todos. Gente, tá? Depois vocês recebem os materiais. Um abraço, boa semana. Tchau, tchau.